Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero falar de um livro muito especial, muito curioso, que entrou para o meu repertório, que eu considero um dos livros mais importantes já escritos no século XX, né? Principalmente aqueles que procuram alguma literatura da transição do século XIX para o século XX. Né? É um livro de um autor espanhol, Pío Baroja, que é de la generación de 1898, a geração de 98, né? Que era aquela geração pessimista que surgiu depois da Guerra de Cuba, né? Quando a Espanha perde suas colônias para os Estados Unidos. Eu já falei muito sobre essa geração em vários vídeos meus aqui, inclusive eu tenho dois vídeos que eu vou deixar na recomendação aqui na descrição desse vídeo, que é sobre as obras do Unamuno, né, do Miguel de Unamuno, que também pertenceu a essa geração de 98. Um é do San Manuel Mártir Bueno, que é aquela história daquele padre pessimista, mais cético, né? E o outro é sobre o seu livro mais famoso, Niebla. E hoje eu quero falar deste livro do Pío Baroja, que se chama El Árbol de la Ciencia. Seria a árvore da ciência, mas algumas traduções está como a árvore do conhecimento, né? Esse livro ele faz parte de uma trilogia que se chama Raça. É uma trilogia do Pío Baroja. O Pío Baroja ele era basco, ele era nascido em San Sebastián. E boa parte do que está nesse livro basicamente é a história do próprio Pío Baroja. Né? O Andrés Hurtado, que é o personagem principal, seria uma espécie de alter ego dele, né? O livro fala de um estudante de medicina, né? Naquela transição do século XIX para o século XX, em Madrid, e o próprio Pío Baroja estudou medicina, acabou abandonando a medicina para seguir nas letras, né? Para seguir na parte da literatura e tudo mais. Foi um grande escritor. Talvez o escritor que mais foi famoso dessa geração, inclusive boa parte de suas obras, ele era um dos únicos escritores que fora da Espanha ele tinha traduções. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele tinha um grande alcance no próprio Estados Unidos. Talvez era o escritor espanhol mais famoso da época, né? Também um pouco polêmico, né? Ele tem declarações antissemitas, escreveu um livro lá com declarações antissemitas e tudo, mas isso não reduz ele apenas isso, né? Era um sentimento da época, ele viveu aqueles nacionalismos calorosos do século XIX, do Charles Maurras na França, próprio caso Dreyfus. Isso estava um pouco em alta e acabou, de certa forma, contaminando alguns escritores, mas não é o mote principal do Pío Baroja. Pío Baroja, inclusive, ele foi um dos que mais contribuiu para o folclore basco, a organização do folclore basco. Ele tem várias obras de feiticeiros, de bruxas, né, que fazem parte do folclore basco e tudo mais. Então ele tem uma importância muito grande. É muito reducionista você simplesmente reduzir ele a esse episódio que mancha o seu passado, né? Bom, esse livro aqui, ele se chama A Árvore do Conhecimento ou A Árvore da Ciência, porque existe para ele dois tipos de árvore. O personagem Andrés Hurtado, ele conversa com seu tio, e num certo momento do livro eles vão falar desses dois tipos de árvore. Uma é a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento, e ele vai remetendo ao Adão na Bíblia, né, do Adão e Eva, né, porque tinha o fruto proibido e na verdade em busca de um conhecimento, em busca do desconhecido, se liberou todos os pecados e eles foram expulsos do paraíso. A Eva comeu o fruto proibido e tudo mais, contrariando a Deus, né? E a Espanha naquela época, ela estava imersa numa onda, numa maré de pessimismo muito grande, né? E eles, nesse livro, toda hora remete justamente a uma Espanha supersticiosa, extremamente religiosa, onde numa Europa já vinha tendo movimentos modernistas, modernizantes,
movimentos europeístas, né? Era o liberalismo principalmente muito forte, a própria ciência, né? Ganhando espaço em vários lugares da Europa, e a Espanha ainda imersa num arcaísmo, né? Mais arcaica, se você for comparar nesses termos, né? Bom, o Andrés Hurtado, ele é um jovem que perdeu a sua mãe muito cedo, né? E ele tem ideias republicanas, ele tem ideias revolucionárias, né? Contrariando seu pai. Seu pai é um aristocrata, né? Na verdade é aquela baixa aristocracia, não chega a ser um aristocrata rico, né? De posses e tudo mais. É uma baixa aristocracia que tinha na Espanha, que ganhou títulos, mas não gozava de tanta riqueza assim, tantos privilégios assim, mas que era reacionária nesse sentido. Ele era mais conservador e achava que todos os revolucionários, todos os movimentos, inclusive no livro ele fala até os direitos da mulher independente e tudo mais, para ele era um tom de ameaça para o pai do Andrés Hurtado, né? O senhor Hurtado. Ele tinha uma família lá, depois que morreu sua mulher, ele falava que a sua mulher era uma santa, e ele desprezava o Andrés por conta de suas ideias. E eles eram como água e óleo, né? Eles não eram compatíveis. E o Andrés a toda hora estava batia de frente com seu pai, né? Com as suas ideias revolucionárias, ele sendo um eminente republicano e tudo mais. Já vinha descrevendo uma Espanha dividida entre republicanos e conservadores monarquistas, que vai desaguar na Guerra Civil Espanhola de 1936, né? Então essa era a sociedade ao qual eles pertenciam. E o Andrés Hurtado consegue, até por incentivo de seu pai, estudar medicina numa antiga capela que tinha em Madrid. Acho que, se eu não me engano, é perto do bairro da Atocha, em Madrid, né? Que se passa no livro, que era uma capela que eles improvisaram para uma sala de aula, né? Uma capela de San Isidro, né? E ele vai falando dos professores, né? Os professores eram figuras caricatas, um bando de viejos, velhos, que já não antiquados, que não representavam mais um pensamento mais contemporâneo, eram daquela velha guarda, cheio de atavismos antigos e tudo mais. E ele vai criticando a educação por isso, porque os estudantes que vinham das províncias e os próprios estudantes da capital Madrid não respeitavam esses professores, e esses professores eram vaidosos e pomposos, que gostavam de aplausos, né? E eles estavam meio que nem aí para a educação, e esses estudantes também não estavam nem aí para a aprendizagem. Então eles fingiam que estudavam e os professores fingiam que ensinavam. Era um país que ele considerava o faz de conta, né? Onde as ideias não tinham uma correspondência com o real, imersos num grande patriotismo, mas um patriotismo sem fundamentos, porque a sociedade era decadente. Essa era a Espanha como problema, tanto que a geração de 98 via a Espanha como problema, eram pessimistas em relação a isso, né? E o Andrés Hurtado, então, ele vai ter dois amigos, o Montaner, né, e o Julio. O Montaner, ele é contrário às ideias do Andrés, né? Ele já é mais conservador e tudo mais. E a princípio eles tinham uma rixa, os dois não eram muito bem amigos, mas depois eles acabam, no segundo ano do curso, fazendo uma amizade, tendo uma amizade mais próxima e tudo mais. E o livro vai mostrando justamente o progresso intelectual do Andrés, quando ele vai tendo contato principalmente com a filosofia kantiana, com Schopenhauer, né, com a crítica da razão pura, né, e as ideias também, naquela época, do Lombroso, da criminologia, da antropologia física, o estudo dos crânios e tudo mais. E quando ele vai tendo acesso à própria ciência, né, ele vai tendo acesso ao conhecimento, por isso que é a árvore do conhecimento, e ele vai se distanciando daquela Espanha atrasada e pobre espiritualmente, né? Então, talvez essa fosse a própria inquietude do Pío Baroja, né, na sua juventude, e o país ao qual ele viveu e cresceu, né? Sendo ele um grande crítico daquela sociedade, principalmente pelos olhos, talvez, de um alter ego, que seria o Andrés Hurtado, né?
Bom, então o Aracil, que é o Julio Aracil, seu amigo, ele já é um sujeito um pouco mais velho, né? E ele vai justamente introduzindo a medicina através das aulas de dissecar, o dissecamento, quando eles vão dissecando corpos e tudo mais. E o Pío Baroja vai fazendo uma analogia da insensibilidade, né? E a falta de empatia que as pessoas, os próprios alunos, os professores tinham dos corpos que eles dissecavam, né? O Montaner também e tudo mais, né? E o Andrés Hurtado, ele se mostra um garoto que, quando ele vai exercer a função de medicina no seu estágio e tudo mais, ele se importa muito mais com o sentimento dos pacientes, né? Ele se importa muito mais com a questão psicológica do paciente do que com os sintomas da enfermidade, né? Os sintomas da doença, né? Então ele tem esse viés mais humano num país desumanizado, num país onde as pessoas estão mais ensimesmadas. Já está lembrando do Ortega y Gasset, né? Que foi de uma geração posterior a essa, num país que se voltava para dentro nos momentos de crise, onde o individualismo ganhava uma acentuação muito forte. E a vida em sociedade, o social, ele era corrompido justamente por essa negação talvez de um bem comum, de se procurar um bem comum, né? Bom, tem uma passagem que eu gostei bastante, que ele está inclusive num diálogo, que ele vai falar da matemática, né? Ele vai falando que a fisiologia, a química são matérias que a ele é muito estranha, mas a matemática, ele se dá bem com essa matéria, né? E ele vai ligando a questão matemática com a questão da filosofia. E aí eu gostei muito de uma passagem que ele fala o seguinte, né? O Pío Baroja sendo o personagem numa conversa, falando assim: ora, não existem apenas as 4 operações no cosmo, né? Ele está falando da matemática, mas ligado ao cosmo, a cosmologia. Não existe apenas a operação de subtrair, somar, dividir e multiplicar. Existem ainda uma infinidade de possibilidades e de ações que nós podemos fazer, como elevar a potência, como subtrair as raízes, chegar às raízes, a raiz quadrada, a elevar a potência. E ele fala que o cosmo tem ele é infinito, e essa questão que é não finita dele, a gente pode atuar nessa questão para elevar a nossa potência, elevar as nossas potencialidades, assim como a gente tem as potências, né? E não meramente as 4 operações matemáticas, enfim, né? Eu achei isso muito interessante o que ele fala, pegando emprestado conceitos da matemática para tratar das questões existencialistas, muitas vezes, né? E essa interseccionalidade dos campos do conhecimento, das ciências, ela torna tudo isso muito mais sedutor, né? Eu achei isso muito legal, né? Bom, o Andrés Hurtado, então, ele vai viver aquela Madrid onde você tem uma aristocracia, né? Ele vai falar muito dessa aristocracia que era um pouco ligada apenas à preocupação dos seus privilégios, né? E da plebe. E ele é um intermediário entre esses dois. A sua família é meio que uma classe média de uma aristocracia meio que decadente, mas que tem rejeição à plebe, aos obreiros, aos operários, à classe trabalhadora, vamos dizer assim, né? Que são as tensões da Espanha, das duas Espanhas, que vai gerar o conflito do século XX, né? E nesse imbróglio todo, ele vai ter personagens que vão ser metafóricos a tudo isso. Tem uma personagem de uma aristocrata que se chama Virgínia, a Virgínia, né? Que ela é de uma aristocracia e ela tem contato com eles, mas ela mostra ser de uma pessoa que está ligada e voltada para os seus benefícios e privilégios mesmo, esquecendo toda a sociedade que a rodeia, né? E também o caso da menina com quem ele vai ter uma espécie de namorico, ele vai para uns bailes com ela, sai com ela, que é a Lulu. E a Lulu é de uma família também que pertence a essa classe, né?
E os estudantes que vinham das províncias, ele vai citar principalmente a província de Extremadura, né? São estudantes que eram muito provincianos e tinha uma divisão na escola, lá na faculdade que ele estudava, entre os garotos que eles chamam de senhoritos, os senhoritos de cidade que viviam em Madrid, que eram urbanos, e os meninos que vinham os caipiras, vamos dizer assim, que seria para eles os provincianos, que eram gente mais simples, né? E tinha essa divisão lá, que os senhoritos de cidade olhavam para eles com preconceito e de uma forma transcendental, como se eles fossem mais arcaicos, mais atrasados, vamos dizer assim, né? E os garotos do campo, que eram mais das províncias, olhavam para os garotos da cidade como garotos cheios de vícios, né? Não é à toa que as ideias mais progressistas e liberais eram mais fortes nas grandes capitais, nas grandes cidades, onde tinham as indústrias e tudo mais. É um fenômeno parecido com o que existe hoje, né? Então, para vocês que gostam de história, analisar justamente essa transformação de um mundo tradicionalista, mais aristocrático, para um mundo mais industrial e progressista, esse livro é muito interessante, porque ele não brinca, não mostra só através dessa metáfora esses elementos, como a própria ciência, né? Tem uma discussão do que é a ciência e da própria ciência no viés do personagem, que embora ele esteja numa faculdade e esteja estudando ciência, uma série de coisas, ela tem uma abstração, ela tá muito descolada de uma sociedade supersticiosa e mais atrasada. Claro que essa é uma visão preconceituosa até do Pío Baroja, porque a gente sabe que essa Espanha que ele chamava de atrasada, ela simplesmente era a Espanha católica e religiosa. E os jesuítas, eles foram os precursores da ciência, né? Da investigação científica e tudo mais, muito antes dos iluministas, né? Muito antes da Revolução Francesa e muito antes de todo esse movimento. Mas se tem essa ideia até da dialética do esclarecimento, né? Do esclarecimento, da razão iluminista, que se opunha à questão religiosa e tem esse descolamento. E, infelizmente, eu não gosto de opor as duas coisas. Eu gosto tanto do pensamento mais tradicionalista, né, quanto o pensamento mais modernizante, mais moderno, vamos dizer assim, né. E ele vai trabalhando várias questões interessantes. Tem uma parte do livro que eu me lembro que ele fala de um amigo deles lá da escola, que ele era muito dado ao comércio, né, ele valorizava muito o dinheiro, a meritocracia, era um rapaz moreno, tinha um aspecto diferente dos demais espanhóis. E ele era de Maiorca, né? Eu tenho parentes em Maiorca, inclusive, que não originários de lá, mas que se mudaram para lá, né? Da família do meu pai, que é espanhola, né? E esse garoto de maiorquino, né? De Maiorca, da ilha, do Mediterrâneo, ele tem um fenótipo semita. E ele vai falar que existiam, né? É uma ideia até meio racialista que o Pío Baroja tinha, mas que era muito comum na época, que existiam os verdadeiramente ibéricos, né, que seriam os ibéricos espanhóis, raciais mesmo, e os semitas, que eram os cristãos novos, os convertidos e tudo mais, né? E ele vai falar que a maior parte da virtude, né, estava ligada aos ibéricos, os espanhóis raciais mesmo, porque os descendentes dos semitas, principalmente do sul, né, da Andaluzia e do Mediterrâneo ali, das ilhas, eram aqueles mais indolentes, mais dados ao comércio também, né? E eles seriam um típico fenício, ele falava, né? Que os fenícios, né, através de Cartago, né, os cartagineses conquistaram parte da Espanha no passado. Então ele seria um sujeito que valorizava muito o dinheiro e seria um típico fenício, né? Talvez até uma ideia, não digo antissemita, mas uma ideia que remete, né, àquela ideia que vai gerar o antissemitismo na Europa, sendo o Pío Baroja um escritor que compactuou com isso por um breve período da sua história, né? Mas ele não critica, ele não vocifera preconceitos nisso, ele apenas indica e aponta isso porque é verdade. Tem aquela Espanha ritana, a Espanha dos ciganos, né? A Espanha dos semitas e a Espanha dos mouros, né? E a Espanha que eles consideram a Espanha do Norte, aquela Espanha mais germânica mesmo, né? O livro é dividido em 4, 5 partes, se eu não me engano.
mais ou menos 4 ou 5 partes. E cada parte vai mostrando justamente uma progressão dessa vida do Andrés. O Andrés e o Julio, eles vão ter uma espécie de desconforto, né? O Julio acaba cada vez mais ficando com inveja do Andrés, mas é graças a ele que o Andrés conhece a Lulu, que é aquela menina que ele começa a ter um namorico e tudo, né? E depois eles se graduam, eles se formam como médicos, né? O Montaigne perde o curso, né? Ele acaba reprovando e depois ele acaba se envolvendo com uma mulher ali, ele acaba tendo um relacionamento com a mulher e abandonando os estudos e se distanciando do grupo, e aí fica mais sendo o Julio e o Andrés mesmo, né? E o Andrés tem aquele seu tio, né? Que basicamente uma parte do livro é o diálogo dele com seu tio. E o Andrés vai trabalhar em Guadalajara, né? Ele vai exercer a função de médico em Guadalajara. E aí é uma visão, eu considero um pouco preconceituosa, de novo, do Pío Baroja, mas é justamente aquela visão de tentar analisar a Espanha sob um microscópio. E essa ideia do microscópio remete à ciência, né? Ele fala várias vezes no livro de enxergar para uma sociedade através de um microscópio, fazendo uma analogia da ciência e tal. E em Guadalajara, o personagem Andrés, ele vai ter um conflito muito grande com os provincianos, que eram pessoas mais humildes, cheias de preconceitos, cheias de atavismos da cultura, que não tinham aquela visão de um madrilenho, de uma pessoa de cidade e tudo mais. E ele vai acabar ficando irritado com isso, vai ter vários conflitos com o pensamento retrógrado, vamos dizer assim, né, dos camponeses ali e tal, e ele acaba voltando para Madrid. E o seu tio acaba conseguindo, quando ele volta para Madrid, que ele tenha um trabalho de analisar, de traduzir, né, traduzir artigos científicos, artigos de medicina e tudo mais, né? Aí o livro vai avançando com essa... Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas tem diálogos muito interessantes falando sobre a ciência, sobre essas duas Espanhas, uma mais progressista e outra mais arcaica e tudo mais, sobre a aristocracia e a burguesia e também a classe operária e tudo mais. E aí depois chega num certo momento que tem a relação dele com a Lulu, que ela quer engravidar, ela quer ter filhos com ele, né? Ele fica sendo relutante no começo com isso, mas depois ela consegue engravidar. E bom, esse vídeo tem spoiler, eu vou falar o final da trama, né? Ele perde seu irmão, ele perde a Lulu, ela morre, e no final o Andrés Hurtado se suicida tomando vários comprimidos no dia do velório da sua amada Lulu, né? Bom, o que a gente pode tirar de conclusão desse livro? Esse livro ele aponta uma espécie de prelúdio das duas Espanhas que viriam entrar em conflito na década de 30 do século seguinte, que seria a Guerra Civil Espanhola, né? A República, que tinha suas bases na ciência, que tinha suas bases científicas, ela empreendeu uma perseguição aos religiosos, aos conventos, incendiando conventos, igrejas, muito forte naquela época, sobretudo por parte dos anarquistas, né? Os anarquistas que eram libertários, que tinham aquelas ideias do Saint-Just, né? Que eram as ideias do Saint-Just do próprio personagem Andrés. E a Espanha é mais conservadora, aristocrática e religiosa, né? Então nessa época, já na transição, já na geração de 98, você via essas inquietudes, né? Tanto que um dos maiores autores dessa geração vai ser o Ramiro de Maeztu, e o Ramiro de Maeztu escreve um livro chamado La Defensa de la Hispanidad. Ele, que já foi um liberal, ele abandona as ideias liberais e acaba partindo para as ideias mais conservadoras, defendendo a própria hispanidade, que seria da tradição católica, do mundo ibérico e tudo mais, né? Então, tanto na visão mais conservadora quanto na visão mais liberal, você tinha esses autores. E o Pío Baroja transita um pouco em cada uma, né?
Bom, outra coisa que me chamou a atenção é o fato do estudo da medicina. O estudo da medicina não foi escolhido à toa pelo Pio Baroja, por ele ter estudado também e não ter concluído, mas era o estudo de maior expoente da ciência da época, né? Você lidar com corpos abertos, dissecar corpos. Só que ele vai muito para o lado da filosofia também. Então ele mostra que a ciência não é só a biológica, empírica. Ele transita entre metafísica e empirismo também. Metafísica e empirismo existem ambas nesse personagem, e a discussão existe ambas nesse livro famoso, clássico, que é a Árvore do Conhecimento, a Árvore da Ciência. Um outro autor que eu tenho um vídeo falando em espanhol dele, que vou deixar na descrição desse vídeo aqui, foi o Pedro Laín Entralgo. O Pedro Laín Entralgo, ele foi médico, tanto que ele escreveu o famoso livro, coleção de livros, né, A História da Medicina, que foi lançada na Espanha no século XX. E o Pedro Laín Entralgo, ele foi médico, estudou química, ele foi químico também, mas depois ele descambou para o lado da psicanálise. Então é para você ver que como naquela época a psicanálise, a filosofia, ela se mesclava muito também com, não só com a psiquiatria, mas também com a medicina, sendo a psiquiatria uma parte da medicina também, né? Então não é à toa que o personagem ele desenvolve um lado mais humano, mais de humanas, sendo ele um médico. E a gente tem o exemplo de vários médicos que fizeram grandes contribuições para a filosofia e para a sociologia também, né? Então esse livro aqui eu recomendo fortemente a leitura dele. Vocês encontram fácil, em sebo. Eu não encontrei traduzido. A tradução à Árvore do Conhecimento são edições portuguesas. Eu tenho a edição espanhola aqui, certo? Então um grande abraço, curta, se inscreva, compartilhe e vamos sempre promover a cultura, seja de qualquer país, seja onde ela estiver. Muito obrigado, grande abraço.